que acontece na vida do cristão quando ele peca, quando ele pratica a iniquidade? Vamos falar sobre esse assunto hoje. Fica até o fim. Se você não está vivendo na prática do pecado, amém, graças a Deus. Mas vigia, quem está de pé tem que cuidar para não cair. Se você está vivendo na prática do pecado, o terceiro ponto dessa mensagem hoje é o que você deve praticar. Tá bom? Fica até o final, certeza que você vai ser abençoado através dessa mensagem. Curte o vídeo para a gente alcançar mais pessoas. Se inscreva para você receber as próximas mensagens. Compartilhe o vídeo. É a palavra de Deus. Essa mensagem não chegou ao seu telefone por acaso. Nada que tenha o espiritual envolvido é o acaso. Sempre é Deus querendo te ajudar de alguma maneira. Tá bom? Então vamos falar aqui sobre esse tema. Isaías 59, ele vai nos ensinar uma coisa, nos dá um alerta muito poderoso. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Sabe aquela sensação de que Deus não está escutando mais? O pecado, a iniquidade, ela causa separação. Deus não pode ouvir o pedido de um pecador, a não ser que seja o pedido de perdão. Ele causa separação, pessoal. Se uma pessoa se diz cristã, ela não tem o direito de ficar pecando o tempo todo. Todos nós pecamos. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Davi errou. Um pecado terrível, pagou o preço, mas se arrependeu. Quando há um verdadeiro arrependimento, não importa o tamanho do seu pecado. Deus não se lembra mais dele. Ele só precisa que você tenha essa consciência. Então esse é o motivo porque muitas pessoas não são mais ouvidas por Deus. Porque elas estão separadas dele, vivem na prática do pecado. Gente, se eu contar para você aqui nos vídeos, dos atendimentos que a gente tem, claro que eu não vou fazer isso, senão as pessoas nunca vão confiar em conversar comigo, em pedir orientação. Mas tem pessoas que vivem na prática do pecado e estão dentro da igreja como se fosse uma coisa natural, sabe? É diferente da pessoa que peca, se arrepende e para de pecar. Eu já atendi lá em 2013 uma moça que ela trabalhava na obra da igreja. Ela tinha 3 perfis falsos no Facebook, na época era no Facebook. 3 com fotos e nomes sem ser a foto dela e o nome dela. Para quê? Para poder acessar pornografia. Então ela tinha o perfil oficial dela que ela colocava as coisas de Deus. Olha só que hipocrisia. Colocava as coisas de Deus, do culto, palavras motivacionais, até fotos dela servindo a ceia. E nos outros perfis era foto de homem, foto, sabe, terríveis, grupos fechados. Eu não tenho grupo fechado no Facebook? Ela estava lá. Quem era ela de verdade? Aquelas pessoas ali, aqueles perfis falsos, era ela de verdade. Ela era aquilo dali. Você imagina uma pessoa servindo a ceia, vivendo na iniquidade. Olha só que coisa terrível. Uma pessoa que vive assim nunca vai ser ouvida por Deus, a não ser que ela peça perdão. Então, se você tem vivido na prática do pecado, aqui em Isaías está dizendo que isso causa separação entre a pessoa e Deus. E se a pessoa está separada de Deus, há uma separação, quem está próximo dela? Porque o diabo, ele não pede permissão. Ainda que a pessoa diga, eu não quero, não é isso que o impede de agir na vida de uma pessoa. A única coisa que o impede é a comunhão com Deus. Não é a pessoa dizer, eu não aceito, eu não acredito, eu não quero, nada disso, nada. Eu não dou permissão, na minha vida ele não entra, nada disso o diabo respeita. Ele só respeita uma coisa e ele sabe quem tem comunhão com Deus. Você que está me acompanhando agora,
Ele sabe se você tem ou não comunhão com Deus. Ele sabe se eu tenho comunhão com Deus. Ele sabe se eu sou um verdadeiro cristão ou um falso cristão. Ele sabe se eu estou aqui só contando história. Ele sabe de tudo. Ele conhece cada um de nós. Então seja uma pessoa que vive para agradar a Deus. Perfeito você não vai ser, perfeita você não vai ser, mas você não pode aceitar viver na prática do pecado, porque isso vai te separar do amor de Deus. Tem um segundo ponto que eu queria colocar aqui para você, que acontece quando o cristão peca. Por que cristão, pastor? Porque por um incrédulo, para a pessoa que vive longe de Cristo, sabe, não é cristão, para ela é natural. Ela fala mentira e a mente dela não condena. Adultera é uma coisa natural. Olha para homens, olha para mulheres, vive na pornografia, é uma coisa natural. Para o cristão não pode ser natural o pecado. Olha só, Salmos 32, versículo 2. Vou colocar na tela para você ler comigo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A pessoa que ela conhece Deus e ela pratica o pecado, vem um peso, vem ou não vem? Ninguém precisa saber. Talvez há um pecado na sua vida que ninguém saiba que você cometeu, mas você fica, sabe, ali, ó, pesada, sem paz. Você olha, você chega no culto, chega pessoas do seu lado e você, sabe, tá com aquele peso no seu coração, você tem vergonha de falar, você se sente uma pessoa imunda, uma pessoa impura, perdeu a paz. É assim que se sente uma pessoa que conhece a Cristo. Só tem esse sentimento quem conheceu a Cristo de verdade. Quando uma pessoa que conheceu a Cristo peca, vem o pesar dentro dela. Vem o sentimento de sujeira, de impureza, de tristeza. O que eu fiz, meu Deus? Isso é o sentimento que vem no coração de quem conheceu a Deus. Parece contraditório, né? A pessoa de Deus pecar. Todos nós estamos sujeitos ao erro, ao pecado, a falhar, todos nós. A internet, as redes sociais hoje é uma porta para o inferno, para o pecado. Quantas pessoas perdem sua família só por causa do prazer dos olhos? Quantas pessoas estão acessando coisas para dar prazer aos seus olhos, à sua carne? E vem o pesar. Se não está vindo mais o pesar dentro do seu coração, o pecado para você já é uma coisa, sabe, que não te incomoda. É triste falar isso, mas você já se separou de Deus. Não tem mais comunhão, não tem. Você precisa se humilhar perante o Senhor, porque já foi embora o temor. Não há mais, sabe, aquele sentimento de tristeza. Nós estamos falando, o meu canal no YouTube, pessoal, ele tem um objetivo: te levar a Deus. Eu tenho uma missão. Eu não posso ficar aqui tentando fazer uma coisa, sabe, para te emocionar, para você gostar. Nem que seja uma pessoa que acompanha essa mensagem, que ela se arrependa, para mim já é o suficiente. É o nosso pagamento, é o nosso salário. Pregar e uma pessoa fala: poxa vida, eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar a ser o que um dia eu fui para Cristo. Eu não posso continuar nesse pecado, nessa prática que ninguém vê, mas eu sei que é errado. Eu sei que Deus não se agrada. No versículo 5 diz assim, olha só: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Ao Senhor. Há um dilema muito grande a quem confessar: pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, o papa. A ninguém perdoa pecado. Quem perdoa é Cristo. Você não tem nenhuma necessidade de confessar seu pecado para pastor nenhum, a não ser que você faça obras de alguma forma na igreja. Você vai lá e fala que você cometeu um erro e você não pode no momento fazer o que você vem fazendo. Você não tem que confessar para ninguém. Para que você não vai te perdoar pecado? Ninguém perdoa pecado, quem perdoa é Cristo. Se o seu pecado foi contra Deus e o seu marido,
ou sua esposa, no melhor momento você tem que confessar para o seu marido ou para a sua esposa, porque vai chegar até ele, vai chegar até ela, é melhor chegar pela sua boca, mas faça isso no melhor momento. Se não envolve algo contra seu marido, sua esposa, aí é entre você e Deus. Mas ninguém precisa saber do que você fez. Deus e você é o suficiente para dobrar seu joelho e falar: Deus, me perdoe. Olha o que ele diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Ele que purifica, é Ele que perdoa. Não aceite viver no pecado. Não aceite ser escravo desse pecado. Diga não para Ele. Caso contrário, vai haver uma separação entre você e Deus. Você quer isso? Você quer se separar de Deus? Olha de onde Ele te resgatou. Olha a oportunidade que Ele está te dando. Essa mensagem é uma oportunidade de você dobrar aí o seu joelho assim que terminar a mensagem e pedir perdão para Deus. Sabe, acabar de uma vez com todas, com essas coisas erradas que você tem praticado, porque o mundo espiritual existe. Todas as vezes que você peca, você está se distanciando de Deus e se aproximando do diabo. Se não houver arrependimento, vem a separação. Aí o estado dessa pessoa se torna crítico. Aproveite essa oportunidade. Eu não vou orar aqui para você se arrepender, porque o arrependimento é você que tem que ter. Então, assim que terminar, você dobra aí o seu joelho se você vive no pecado. Se você não vive no pecado, dobra também e pede a Deus misericórdia, porque é o que eu vou fazer aqui agora. Misericórdia para Ele nos sustentar e não cairmos em tentação. A tentação existe, é muito grande, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Compartilhe ela para abençoar a vida de outras pessoas. Mande no grupo da sua igreja, grupo de irmão, de irmã, de oração, sua família. Vamos fazer essa mensagem chegar, sabe, a muitas pessoas hoje, porque é a palavra do nosso Deus. Escreve assim no comentário, se você chegou até esse momento, eu vou saber quem chegou até esse momento. Eu gosto de ficar olhando os comentários, eu leio todos, eu respondo a todos. Escreva assim, ó: Deus, tenha misericórdia de mim. Ele vai ter misericórdia da sua vida, da sua alma. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Eu te espero aqui. Vou deixar a oração de hoje na tela. A oração do agir de Deus na sua vida. Se você não participou, participe para você poder orar comigo. Tá bom? Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Até a próxima mensagem. Um abraço.